Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Seu Roberto Sinai, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui em nosso programa. Pessoal, seu Roberto Sinai, do grupo de Amor à Vida, não é? Que trouxe aqui algumas informações muito relevantes acerca da questão da prevenção do suicídio. E eu quero repetir o endereço do grupo de Amor à Vida, quero repetir o telefone, que é o telefone, né? Você pode ligar quando é aqui regional, como ele falou, né? Campo Grande, você pode ligar no 141. Para quem for de fora, é no 3383-4112 ou 3343-4113, tá? E o endereço lá do Grupo de Amor à Vida é Rua Allan Kardec, número 87, Sala 11, ali próximo da antiga rodoviária. O Grupo de Amor à Vida também, o seu Roberto Sinai, deixou aqui um convite para a gente também, de que no dia 29 de setembro vai acontecer a primeira caminhada da prevenção ao suicídio. Vai ser a Caminhada pela Vida, que acontece às 8 horas da manhã, lá na Praça Ari Coelho, tá? Então, eu acredito que é bem relevante que a gente possa participar, apoiar essa movimentação toda acerca da questão do Setembro Amarelo. Como é 29 de setembro, final do mês, então eu acredito que é para fechar realmente este mês de setembro. Mas como o seu Roberto colocou aqui para a gente já, pessoal, é o tempo todo, é dia após dia, é a todo momento essa questão da gente ter esse olhar diferenciado ao outro. Não só no mês de setembro, ele também possibilitou essas questões, né, de palestras que são gratuitas através do próprio Gavi. Então, neste mesmo telefone você pode ligar para você poder solicitar essa palestra. Tem lá uma equipe toda maravilhosa que possa realmente poder levar, né, às escolas, às igrejas, às instituições, aos hospitais, sobretudo, né, essas palestras. Vocês vão ligar no 3383-4112 ou 3383-4113. Tá bom? Então, seu Roberto, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui em nosso programa. E eu quero convidar vocês também para curtirem a página da TV Imaculada Conceição no Facebook, tá? É TV Imaculada Conceição e no Instagram também tem @TV Imaculada Conceição, tudo junto, sem acento, e eu convido a todos vocês a curtirem também as nossas páginas oficiais, seja no Facebook ou seja também no Instagram. Vocês sabem já que agora, né, a partir agora do mês de setembro, o nosso último bloco, a gente vai estar colocando por umas questões acerca realmente até em alguns momentos da espiritualidade, em alguns momentos da questão da psicologia, para a gente poder fazer algo, né, a mais no Viver com Fé e Saúde para você que nos acompanha, para você que nos assiste. Hoje falaremos sobre mitos e verdades em relação ao suicídio. O que a gente coloca aqui para a gente trazer se é mito, se é verdade, não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco? Como assim não podemos falar? Aumenta o risco? Não, nós precisamos falar. Nós precisamos abordar esse tema. Até porque, gente, existe realmente aquela questão, né, do preconceito, a pessoa tem medo de ser julgada, né? Então a gente pode possibilitar a essa pessoa também a questão de ela poder falar, a questão dela poder se expressar. Então, nós podemos falar, sim, sobre o suicídio. É um tema que realmente cada vez vem ampliando mais, que bom, né? Nas emissoras, nas TVs, nas rádios, em vários lugares sobre esse tema. Não vai aumentar o risco, muito pelo contrário, a gente precisa falar sobre isso. Infelizmente, ainda tem, né, uma certa questão de tabu, uma questão ainda de não se falar, mas nós precisamos falar. Nós precisamos abordar, sim, esse tema. E é por isso até que a gente abre também, professor Roberto, para quem quiser vir aqui falar várias outras vezes, não só em setembro, sobre esse tema tão relevante que é a questão da prevenção do suicídio. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo? É mito, gente, também. Quando um indivíduo ele mostra alguns sinais de melhora após sobreviver essa tentativa de suicídio, não significa que necessariamente ele está fora de perigo. As pessoas têm aquele julgamento, aquele pensamento de que ele melhorou, né? Então ele já não tem mais esse pensamento. Em consultório, né, em atendimentos, a gente observa que o que pode acontecer nesse sentido, né, algum tempo depois, a pessoa se sentir bem,
por ela ter já planejado de uma outra forma de que ela possa conseguir, entendeu? De que ela possa realmente cometer o ato. Então, não necessariamente significa que ela está fora de perigo, tá? Então, ela precisa desse acompanhamento, ela necessita desse acompanhamento, ela precisa desse olhar, tá bom? O terceiro mito: se uma pessoa se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor. Normalmente significa que já passou. É nesse sentido da gente poder reforçar isso. Não necessariamente significa que ela já melhorou. Um paciente com ideação suicida, ele fez a tentativa e ele recebe acompanhamento, seja ele psicológico, seja ele psiquiátrico, não significa que ele não vai melhorar desse pensamento. Ele pode melhorar sim, né? Não significa que para o resto da vida ele vai fazer as tentativas. Ele recebeu o empoderamento, ele vem recebendo o acompanhamento, então ele pode melhorar sim. Porém, não significa que logo no início, essa pronta melhora significa que realmente ele já está livre dessa possibilidade. Ele necessita desse acompanhamento profissional, tá? Uma outra questão que a gente coloca também, que é muito importante, é a questão do vínculo, né? O vínculo é como, na verdade, um fator protetor a essa pessoa com ideação suicida. Seja ele um vínculo familiar, seja ele um vínculo no ambiente de trabalho, seja ele um vínculo na igreja. Então, a gente coloca que é muito relevante essa questão do vínculo à pessoa que está em sofrimento. Da mesma forma que é muito arriscado a pessoa que não tem esse tipo de vínculo, não tem esse tipo de vínculo no trabalho, na família, às vezes é uma pessoa sozinha, a pessoa não tem filhos, não tem, mora e não recebe ninguém, não tem como é que eu vou colocar aqui? Não tem uma vida social, né? Da mesma forma, isso também pode ser agravante, porque a pessoa se sente sozinha, né? A pessoa fica naquele movimento, naquele ambiente dela. Então, a questão do vínculo, ele é muito importante. O que eu estou dizendo aqui, nesse momento, não é que todas as pessoas que moram sozinhas têm essa desenvoltura, né? Essa condição de poder chegar a ter pensamentos suicidas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existem pessoas que podem ter essa predisposição, podem estar em depressão e não têm esse apoio, essa rede de apoio ao redor dela para poder ajudá-la. Até porque, gente, mostra muitas vezes que as pessoas que têm ideação suicida estão vinculado a alguma outra patologia. A pessoa pode estar em depressão, a pessoa ela tem uma ansiedade, né, generalizada também, então geralmente está aliado a outras questões de comorbidade, como por exemplo a questão do álcool, né? A questão do álcool a gente observa que é muito associado a essas pessoas que têm a ideação suicida, tá? Então é mito também. Outro ponto que a gente coloca aqui para a gente trazer se é mito, se é verdade, as pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Isso também é mito, pessoal. Não significa que a pessoa que não está dizendo nada está tudo bem. Aqui tem aquele ditado que diz, né? Cão que ladra não morde. Ela só está falando, ela só quer chamar atenção, ela só está dizendo isso da boca para fora. A atenção que essa pessoa pode estar chamando neste momento é a atenção do pedido de ajuda, como o seu Roberto colocou aqui pra gente, né? Mas ela não quer chamar atenção no sentido de que é um carinho, que é um acolhimento, ela quer também. Mas não significa que ela está falando, né, nessa questão, no sentido de que ela não vai a executar. Ela pode executar sim. Então, cão que ladra, morde sim. A gente tem que parar de julgar, a gente tem que parar de ter preconceito, a gente tem que ter o olhar mais atento ao outro. A gente precisa realmente estender. Você tem condições de estender a sua mão, de estender o seu braço, seja ele para um conforto, seja ele para um carinho. Como eu falei, gente, a rede de apoio é muito importante. O vínculo é muito importante. Nós não podemos ficar egoístas achando, né, que deixa ele está falando da boca para fora. A pessoa não está falando da boca para fora e a gente tem que ter isso muito claro.
A gente tem que ter muito cuidado. Às vezes você vê uma postagem, né, em rede social e você fala, ih, olha lá, está se lamentando. Ao invés que a gente ficar julgando a pessoa de que ela está se lamentando, né? O que é que tem acontecido, se você sabe, se você não sabe o que aconteceu com essa pessoa? É importante você dar esse apoio, essa ajuda a ela, né? Ah, mas aí ela não vai querer, ela não quer ajuda, ela não quer nada, mas como o seu Roberto colocou, né? Lembram que ele até trouxe isso pra gente? Vamos ficar com os olhos atentos, vamos convidar essa pessoa. E esse convidar essa pessoa não significa, por exemplo, que uma pessoa está depressiva e você fala assim, sai da tua casa, né? Tá sozinho dentro de casa porque quer. Você não foi à festa porque você não quis. A pessoa não tem energia. A gente diz assim, a questão da volição, a pessoa não tem vontade. A pessoa não tem significado na vida dela. Então, de que forma que ela vai ser ajudada? Buscando esses significados, ressignificando aquilo que está acontecendo com ela. Ao invés de você julgar que ela está chateada, então está pensando em tirar a própria vida porque perdeu o cachorro, porque perdeu o namorado, porque perdeu o emprego. E o que geralmente as pessoas falam? Vamos dar outro cachorro para ela? Tem tanto homem bonito aí que pode ser namorado dela, né? Tem tanto emprego. A dor é subjetiva, gente. Cada um de nós vamos sentir de uma forma. A gente não pode nunca menosprezar a dor do outro. E isso é muito sério que a gente está falando, do não julgamento, do acolhimento. A pessoa, às vezes, diz, né, para o outro, fala, não sai de casa porque é frescura. Vamos para uma festa? Não vai resolver ela ir para uma festa. Da mesma forma que não adianta você querer falar de outras coisas para ela para tentar minimizar o problema. O problema não vai ser minimizado dessa forma. Existem profissionais adequados, profissionais qualificados que podem contribuir na melhora daquela pessoa, né? Para que ela possa, como eu falei, ter um olhar diferenciado diante do viver, para ela poder ressignificar. A pessoa ela não faz, não é por frescura, ela não tem mais energia, ela perde prazer. Até uma pessoa espiritualizada, uma pessoa religiosa, vamos trazer aqui para a nossa religião, né, para o catolicismo, uma pessoa que às vezes amava rezar o terço, ela não tem forças, tá? E isso também não é falta de Deus, isso também não significa que ela abandonou nada disso. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser orientada, ela precisa ser acolhida. Essa pessoa necessita ser amada, não é? Não é o que Jesus prega para a gente, né? Para a gente amar como ele amou e como São Maximiliano coloca muito lindamente. Eu amo demais essa frase. Só o amor constrói. Então, para que a gente possa realmente lhe dar o nosso melhor ao outro, para que ela possa se reconstruir, uma dessas questões é o amor, é o cuidado, é o olhar diferenciado. Tá bom? Desejo a todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até o próximo programa Viver com Fé e Saúde. Salve!